Era um amanhecer tranquilo na pequena aldeia onde Esther vivia. As pessoas começavam a sair de suas casas, ocupando-se com as tarefas do dia. Mas a calmaria foi interrompida pela chegada de mensageiros reais, vestidos com armaduras reluzentes, montados em cavalos majestosos. Eles anunciavam um novo decreto do rei Assuero, convocando todas as jovens mais belas do reino para o palácio. A notícia espalhou-se rapidamente e a vila foi tomada por murmúrios. Esther, que carregava um cesto de frutas, observava de longe, sentindo o coração acelerar. Seu tio Mordecai a chamou para dentro de casa. Ele era um homem sábio, respeitado pelos vizinhos, e sempre fora como um pai para Esther. Mordecai explicou que a convocação era uma oportunidade única. Apesar do medo que Esther sentia, ele a encorajou a aceitar. Talvez você tenha nascido para um propósito maior, Esther. Confie em Deus e na sua vontade. Com essas palavras, ele apertou suas mãos de forma carinhosa, mas firme. Poucos dias depois, Esther foi levada ao palácio em uma carruagem. Enquanto via sua aldeia desaparecer no horizonte, lágrimas discretas correram por seu rosto. O palácio era imenso, com corredores de mármore reluzente e tapeçarias que contavam histórias de antigas conquistas. Esther sentiu-se pequena diante de tanta grandiosidade, mas sabia que precisava permanecer firme. Ela foi recebida por Hegai, o encarregado das mulheres no palácio. Ele notou algo especial em Esther, algo que ia além de sua beleza. Sob os cuidados dele, Esther foi preparada para o encontro com o rei. Durante meses, aprendeu sobre a corte, etiqueta e como se apresentar diante do rei. No entanto, ela permaneceu fiel às suas raízes, mantendo sua essência humilde e bondosa. Quando chegou o momento de se apresentar ao rei Assuero, Esther estava ansiosa, mas determinada. No grande salão do trono, ela caminhou até o rei, com a cabeça erguida e passos seguros. Assuero, impressionado por sua presença, sentiu algo diferente nela. Entre todas as jovens, Esther foi a escolhida para ser a nova rainha. A notícia rapidamente se espalhou pelo reino. E Mordecai ficou cheio de orgulho, mas também preocupado com o futuro. Enquanto Esther começava sua nova vida no palácio, uma sombra se aproximava do reino. Amã, um dos conselheiros mais poderosos do rei, era um homem ambicioso e cruel. Sua aversão aos judeus era evidente, e ele elaborou um plano para destruir todo o povo de Mordecai. Com astúcia, convenceu o rei a assinar um decreto que condenava os judeus à morte. Mordecai, ao saber do decreto, vestiu-se de pano de saco e cinzas, caminhando até os portões do palácio em sinal de luto. Esther ficou arrasada ao ouvir sobre o decreto. Mordecai a procurou e a encorajou a interceder junto ao rei. "Não pense que escaparás no palácio", disse ele com firmeza. "Se você não agir, a salvação virá de outro lugar. Mas quem sabe se você não foi feita rainha justamente para este momento?" Essas palavras ecoaram na mente de Esther. Depois de dias de oração e jejum, Esther decidiu agir. Ela se aproximou do rei sem ser convidada, um ato que poderia custar sua vida. Quando Assuero a viu, estendeu o cetro de ouro, um sinal de aprovação. Esther, então, o convidou para um banquete, junto com Hamã. Durante o banquete, o rei, intrigado, perguntou qual era o pedido de Esther. Ela, com calma, pediu que voltassem para outro banquete no dia seguinte, onde faria sua petição. Hamã, sentindo-se honrado por ser incluído nos banquetes da rainha, estava em êxtase. No entanto, sua alegria se transformou em ódio ao ver Mordecai perto dos portões do palácio, recusando-se a se curvar. Consumido pela raiva, Hamã mandou construir uma forca, planejando executá-lo em breve. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e pediu que trouxessem os registros do reino.
ele descobriu que Mordecai havia salvado sua vida de uma conspiração, mas nunca fora recompensado. No dia seguinte, ordenou que Hamã honrasse Mordecai publicamente, o que humilhou profundamente o conselheiro. No segundo banquete, Ester finalmente revelou seu pedido. Com coragem, explicou ao rei que ela e seu povo estavam condenados à morte por causa do decreto de Hamã. Assuero ficou furioso ao saber da traição e ordenou que Hamã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Com Hamã eliminado, o rei assinou um novo decreto, que permitia aos judeus se defenderem de seus inimigos. Mordecai foi elevado a uma posição de destaque no reino, e os judeus comemoraram sua salvação. Ester foi reconhecida como uma heroína, e sua coragem foi celebrada por gerações. A festa de Purim foi instituída como um memorial para relembrar esses eventos, um testemunho da fé, coragem e da providência de Deus em tempos de adversidade. A história de Ester tornou-se eterna, um exemplo de que mesmo os mais humildes podem ser instrumentos de grandes milagres.